dia, caros amigos e amigas. Nessa quinta-feira, dia 27 de abril, estamos na terceira semana da Páscoa. Nós iremos ver um texto muito importante do livro dos Atos dos Apóstolos, que é aquele do capítulo 8, versículos de 26 até 40, conhecido como aquele do batismo do eunuco etíope por parte de Filipe. Aliás, como vocês sabem, durante todo esse tempo da Páscoa, nós estamos escutando diariamente leituras do livro dos Atos dos Apóstolos, até chegar ao capítulo 28. Muito bem, vejam que se nós pegamos o livro dos Atos dos Apóstolos, no início, no capítulo 1, versículo 8, Jesus ressuscitado antes da ascensão, ele deixa o mandato missionário para os apóstolos e seus discípulos e discípulas, dizendo: sereis minhas testemunhas, começando por Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. E nós vemos que, ao longo dos 28 capítulos dos Atos dos Apóstolos, esse mandato missionário vai acontecendo. Muito bem. Quando nós chegamos no início do capítulo 8, nós vemos que uma parte da igreja de Jerusalém, aquela de língua grega, então chamados judeu-helenistas, precisam fugir de Jerusalém após o apedrejamento de um deles, Estevão. E aqui, apesar da dramaticidade da fuga, o aspecto positivo é que o evangelho então se espalha. A partir de Jerusalém, ele se espalha. E nós vemos que, então, falando da Samaria, no capítulo 8, primeiro é contado que Filipe não é um dos apóstolos, mas é um desse grupo que teve que fugir dos judeu-helenistas. Primeiro ele evangeliza a Samaria e logo em seguida chega a nossa narrativa de hoje. Um anjo ordena que ele vá na direção do sul, né, perto de Gaza, e ali ele encontrará então um eunuco etíope que está voltando para casa, voltando lá para o reino da Etiópia, o antigo reino de Cush. Muito bem. O que nós podemos perceber em relação a esse capítulo 8 é que são admitidos na comunidade dos seguidores de Jesus pessoas, povos ou pessoas excluídos. No caso da Samaria, a Samaria era considerada um judaísmo cismático, né? E o próprio Lucas demonstra saber disso, na medida em que, por exemplo, quando lá em Lucas, no capítulo 10, né, quando Jesus estava indo com seus apóstolos para Jerusalém, diz que uma cidade de samaritanos não quis acolhê-los porque eles estavam indo para Jerusalém. Aqui Lucas deixa bem claro que ele conhecia essa inimizade entre samaritanos e judeus. Então, na medida em que os samaritanos são acolhidos entre os seguidores de Jesus, digamos que um judaísmo, vamos chamar de cismático, é acolhido. E no momento em que Filipe é enviado para Gaza, lá na direção de Gaza, e encontra esse eunuco etíope, também é uma pessoa que era excluída e que é acolhida entre os seguidores de Jesus. Porque os eunucos, né, por essa situação deles, né, castrados, eles eram excluídos do culto judaico, né? Mesmo no templo de Jerusalém, os eunucos não podiam entrar no templo de Jerusalém, assim como outros judeus. Isso demonstra como eram pessoas excluídas, né? Mesmo se o eunuco etíope é dito como uma pessoa com grande poder, na medida em que ele era o responsável por cuidar dos tesouros da rainha da Etiópia, Candace, né? Então, mesmo sendo um homem muito poderoso, porém a condição física dele fazia dele um excluído. Então vejam como esse capítulo 8 é muito importante, porque ele fala da acolhida, seja de um grupo excluído da vida judaica, como aquele dos samaritanos, como a acolhida de um excluído da vida litúrgica judaica, como o eunuco etíope,
eles, na medida em que são acolhidos na comunidade dos seguidores de Jesus, eles deixam uma mensagem bem clara, né? E aqui nós lembramos do Cântico de Maria, sempre de Lucas, né? Que diz que, então, através da sua ação, Deus derruba os poderosos dos seus tronos e eleva os humildes, acolhe aqueles que são excluídos. Muito bem. Vejam só que agora, concentrando-nos um pouquinho mais no nosso texto de hoje, 8:26 até 40, como vocês sabem e podem ler também no texto, o eunuco etíope, ele está voltando para sua terra, né? E ele está lendo o livro do profeta Isaías, o rolo do profeta Isaías, e está lendo o quarto canto do servo sofredor, lá no capítulo 53 de Isaías. E Felipe se aproxima e diz: você entende aquilo que está lendo? Ele diz: como é que eu posso entender se ninguém me explica, né? Então vejam só que eu quero sublinhar com vocês algo de muito importante aqui. O nosso amigo, o eunuco etíope, ele estava lendo esse trechinho do capítulo 53 do livro do profeta Isaías, que dizia assim, brevemente: como uma ovelha, ele foi conduzido ao matadouro, né? Como um cordeiro sem voz, mudo, diante daqueles que o tosam, né? E não abriu a boca. Na sua humilhação foi-lhe negada justiça, né? Etc, etc, né? Enfim, e aqui um elemento muito importante que eu quero partilhar com vocês é que também nós precisamos que os nossos irmãos nos ajudem, nos conduzam à compreensão da Escritura. Mesmo esse nosso grupo de reflexão bíblica São Jerônimo, no fundo tem este objetivo de ajudar todos vocês que nos acompanham a compreender um pouquinho mais a Escritura, para depois também crescer, ter fortalecida seja a sua vida espiritual, seja a sua prática cristã. Então, digamos que nós também, humildemente, como grupo de reflexão bíblica São Jerônimo, queremos ser um pouco esse Felipe que ajuda a conduzir um pouquinho para uma maior compreensão da Escritura. Obviamente que depois, todos os domingos, quando nós participamos da liturgia, mas também tantas outras oportunidades que nos são dadas através de livros que são publicados, programas nas televisões também que abordam temas bíblicos, cursos que nós podemos fazer, etc. De fato, o eunuco etíope diz: como eu posso compreender se ninguém me conduz à compreensão? Vejam que aqui é usado um verbo grego muito bonito, rodegeo, né? Conduzido por esse verbo ago, que significa conduzir, e rodós, que significa caminho. Então, como é que eu posso entender se ninguém me conduz pelo caminho da compreensão das Escrituras? E é isso que Felipe faz, anunciando Jesus Cristo, e depois então o eunuco etíope, ele pede para ser batizado. Para completar, logo após o batismo, o eunuco etíope, ele vai para sua terra com alegria. Diz que após o batismo ele continua a viagem com alegria. E Felipe, por sua vez, continua a missão. Diz que ele foi assim, usando uma palavra, raptado pelo Espírito, e se encontrou então na cidade de Ashdod, e depois continua até Cesareia Marítima. Ou seja, a missão de Felipe continua, e o eunuco etíope, com muita alegria, agora também segue, agora tendo recebido esse anúncio maravilhoso de Jesus Cristo, o Salvador. Como uma mensagem final, eu quero sublinhar 2 pontos brevemente. Então, primeiro, a igreja, a comunidade dos seguidores de Jesus, é a comunidade que é chamada a acolher os excluídos. E aqui o Papa Francisco nos ajuda muito quando ele nos chama a ir até as fronteiras sociais, mas também fronteiras humanas. Fronteiras sociais são as favelas, as periferias, né?
ou mesmo regiões longínquas. Mas as periferias humanas são pessoas que estão vivendo na solidão e também pessoas como o eunuco etíope, que são excluídas por questões sociais. Então, pessoas que são excluídas por racismo, por opção sexual, mesmo pela questão da opção religiosa, etc. e tal. Então, vejam só como o livro dos Atos dos Apóstolos, mesmo com esse texto aqui, nos ajuda a entender. A igreja é um lugar onde as pessoas devem sentir-se incluídas. E não devemos ser nós pessoas que reforçam a exclusão. E uma segunda mensagem importante também é essa do que para que nós possamos então para que nós possamos entrar na compreensão da Escritura e a Escritura possa nos iluminar, é preciso que nós sejamos conduzidos. Então, deixemos-nos conduzir, porque aqueles que talvez agora estão conduzindo, eles já se deixaram conduzir e continuam se deixando conduzir. Caso contrário, nós também realizamos uma leitura das Escrituras, que é uma leitura inadequada, aquela leitura que se chama de fundamentalista, né? Então, espero que também hoje nós nos deixemos conduzir por esse texto tão importante e a nossa espiritualidade seja reforçada, enriquecida e também a nossa ação cristã. Tenham todos um bom dia e também uma continuidade bonita nesse tempo da Páscoa.